Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo do Universo Paralelo aqui hoje, Universo Paralelo de One Punch Man! One Punch! Tivemos 17 perguntas aqui dos inscritos, então eu vou estar lendo uma por uma sobre o que aconteceria no universo de One Punch Man se algo fosse alterado. Depois da abertura. André Luiz perguntou, e se o Saitama tivesse virado um herói classe S logo no início? Bem, se ele virando um herói de classe C, foi classe C, né? Se eu não me engano, se ele virando um herói de classe C, já ficou todo mundo com suspeita, achando que ele tava subindo nas costas dos outros. Imagina se fosse de classe S, ia falar, não, alguma coisa tá errada, tem uma panelinha aí, alguma coisa tá de errado aí. Aí o pessoal acho que ainda assim não teria aquela confiança por ele, mesmo ele subindo direto pra classe S. Pelo feito dele, era pra ir direto pras cabeças da classe S, né? Pelos feitos dele no anime. Mas mesmo assim resolveram manter, então basicamente é isso, o cara salvou o mundo um monte de vezes e não é considerado herói de classe S, né? Como assim? Jonathan Eric perguntou, se o Saitama tivesse virado um herói e se ele tivesse derrotado todos os heróis do anime, não tivesse virado herói e tivesse derrotado todos os heróis do anime. Bom, teoricamente se o Saitama não fosse um herói, se ele fosse um vilão, né? Não teria como ninguém salvar a Terra. Daria todo mundo perdido, porque o Saitama é OP demais, então se ele virasse um vilão não teria como ninguém parar ele, acredito eu. Acho que das duas uma, ou ele ia querer destruir a Terra ou ia querer dominar a Terra, né? Se ele fosse um vilão, então ele ia conseguir sobressair aí, derrotando todos os heróis, a classe inteira de heróis, e fazendo a população ficar com medo, já que todos os heróis estariam mortos, inclusive todos os membros da classe S. Carlos Extrema perguntou, e se a família dos Genos não tivesse morrido, e se Genos tivesse vencido a Mulher Mosquito? Bom, muita gente perguntou do Genos, mas eu vou deixar bem claro um ponto aqui. O Genos não é muito importante para a salvação do mundo ou para os acontecimentos de One Punch Man, por incrível que pareça. O Genos é um personagem que eu considero bem legal, eu acho ele bem maneiro, entendeu? O estilo cyborgzão dele eu acho muito bacana. Mas, por incrível que pareça, ele não contribui muito para os acontecimentos. Então, teoricamente, se ele tá lá ou não, de qualquer forma, o Saitama continua sobressaindo. Então, se acontecesse alguma merda, ou se o Genos tivesse morrido, né, ainda assim que ninguém perguntou isso, mas não alteraria em nada. Por mais incrível que pareça, o Saitama conseguiria vencer todos os inimigos do mesmo jeito. Não alteraria nada na linha do tempo de One Punch Man, porque o Saitama faz tudo basicamente sozinho, de derrotar os inimigos mais poderosos. Né? Fabrício Domingos perguntou, e se o Saitama tivesse desistido de salvar a criança queixuda? Bom, se ele tivesse desistido, ele não ia ter virado herói. Se ele não tivesse planejado virar um herói por hobby, né, que ele fala, ele não teria feito todos aqueles exercícios. Se ele não tivesse feito os exercícios, consequentemente, ele não seria o Saitama que a gente conhece. Ele não seria o One Punch Man. Então, a Terra seria destruída em algum ponto da história, porque teve perigos muito grandes que ameaçaram a Terra, né? O Boros mesmo é um desses perigos. Se o Saitama não tivesse lá, ele poderia ter dizimado a Terra. Então, em teoria é isso. Se o Saitama não tivesse lá, acho que mesmo todos os heróis de classe S não conseguiriam derrotar o Boros. Bom, minha opinião, né? Eu não tenho certeza disso ainda, porque eu não conheço 100% ainda todos os heróis. Mas eu acho que ninguém ia ter capacidade, não. Gonçalo Costa disse, se Genos não tivesse sido aprendiz de Saitama, já agora faz o universo paralelo de Sword Art Online. É uma boa ideia, mas eu acho que eu vou fazer de Nanatsu no Taizai primeiro, que tinha bastante gente pedindo o universo paralelo de Nanatsu no Taizai. Então, se o Genos não fosse aprendiz de Saitama, né, em teoria, não mudaria muito também, como eu disse, mas ele sendo aprendiz de Saitama, ele tem muito mais chance de ficar poderoso, né, por si só, porque ele sabe qual é o segredo do Saitama. Então ele tem chance de poder ficar forte também, já que ele aprende de Saitama. E os dois podem trabalhar juntos, né? Já é uma ajuda. Tá certo que pro Saitama qualquer ajuda seria insignificante, já que ele é o One Punch Man. Mas já é uma ajuda, já contribui. The King Player Crash Royale Clash of Clans. E se o Saitama não existisse? Bom, aí cai naquela mesma coisa que eu disse antes, né? Se ele tivesse desistido de salvar a criança e não tivesse tornado herói,
a Terra provavelmente já seria destruída no universo de One Punch Man. A Terra já estaria destruída porque não teria um Saitama aí pra impedir os inimigos OPs, né? Então, em teoria é isso. Rafael perguntou, o que aconteceria se Saitama utilizasse seus poderes para o mal? Aí, como eu disse antes, também já respondi uma pergunta assim dessa mesma forma. Ninguém conseguiria parar ele, ele provavelmente iria destruir a Terra ou dominá-la. Aí, uma dessas duas opções aí. Pokétreinador. Vai falar Pokémon Trainer Red porque tá com a fotinha do Red. Se o Saitama matasse os Genos. Bom, cara, é como eu falei, né? Já até falei antes também, One Punch Man a gente não tem muito pra onde correr, né? A gente desvia de um coisa, mas aí a gente acaba caindo em outro, né? Igual, se ele matasse o Genos não ia fazer muita diferença, só se ele matasse sem querer, né? Se ele matasse propositalmente, não ia fazer muita diferença, porque aí, eu não sei, né? Se ele fosse do mal, aí ia cair naquilo que eu disse antes. Se ele não fosse do mal, e matasse sem querer, né? O Genos, vamos supor que o Genos desviasse do soco dele na hora errada, ele explodisse o Genos todo. Aí eu acho que poderia ser uma coisa que geraria uma consequência pro Saitama. Eu acho que o Saitama talvez fosse ficar meio depressivo, meio desesperado, achando que não deveria mais usar os poderes dele. Então aí seria um ponto interessante, se ele matasse o Genos, mas sem querer, né? Com um soco. Então eu acho que seria bem interessante esse ponto, né? Aí ele ia ficar se questionando se ele deveria mesmo usar os poderes dele, o quão perigoso poderia ser usar os poderes dele, né? Ele poderia acabar ferindo mais pessoas, né? Então tem isso tudo que ele pode levar em consideração aí. Se ele matasse o Genos, mas sem querer, né? Vitor Rocha perguntou, se o Saitama não tivesse matado aquela mulher mosca. Bom, aí é como eu disse também, Não, na verdade eu não disse nada a respeito disso ainda, então... Se ele não tivesse matado aquela mulher mosca, o que aconteceria, né? Algum herói de classe S com certeza conseguiria derrotar, vai por mim. Ela é forte, mas ela não é tão forte assim não. Eu acredito que algum outro herói de classe S acabaria parando ela mais cedo ou mais tarde. Então é garantia que ela não representaria perigo, então... Brian Samar perguntou, e se Boros vencesse Saitama? Se o Boros vencesse Saitama, ele conseguiria concluir os objetivos dele, né? Se ele matasse o Saitama aí, por exemplo, ele provavelmente dizimaria a Terra, né? Eu não sei quais são os objetivos do Boros em si. Eu acho que talvez ele ia querer dominar a Terra ou vender a Terra, se ele é um pirata galáctico, alguma coisa do tipo. Na verdade ele é um imperador, né? Mas, tudo bem. Então, no final das contas, se o Boros triunfasse, o mal triunfaria, né? Ele acabaria... Caraca, de novo, falei acabaria. Essa palavra não existe, acabaria. Acabaria dominando tudo, né? É essa consistência aí do Boros. Polocoto perguntou se Saitama namorasse o Genos ou a Fubuki. Bom, isso não alteraria em nada a personalidade do Saitama, vai falar do Satã. Meu Deus do céu, cara, parece que eu bebi isso aqui. Se o Saitama namorasse o Genos ou a Fubuki, não alteraria muito na personalidade dele, né? Porque o Saitama é um cara com a personalidade bem neutra, assim, bem esquisitona. Então a personalidade do Saitama é muito difícil de ser alterada, assim, por algum tipo de acontecimento. Eu acredito que ele continuaria sendo... Pô, tô com um problema de falar esse verbo. Esses verbos no aconteceria, comeria, esse tipo de coisa, tá? Um problema sério hoje. Então, enfim, não mudaria a personalidade dele. Eu acredito que continuaria da mesma forma, né? Agora eu consegui falar. Enfim, é isso. Vitor Tavares perguntou, e se Genos tivesse se autodestruído? Como eu já mencionei, não faria muita diferença pra história. O Genos existiu ou não, o Saitama vai continuar derrotando todos os vilões mais poderosos. Pipoca Play, se Saitama não decidisse virar herói, também já respondi aqui antes, né? Só tô lendo mesmo os comentários pra vocês saberem que eu tô vendo comentários de todo mundo que perguntou. Apenas um otaku qualquer, e se Genos não tivesse sido atacado por aquele ciborgue gigante e perdido seus pais? Também já respondi. Rafael, no universo paralelo, o que aconteceria se Saitama tivesse sua força, mas se desistisse logo depois que um oponente digno? Se ele ainda tivesse sua força, mas tivesse desistido logo depois que nenhum oponente digno, no caso se ele não considerasse nenhum oponente mais digno de lutar com ele, isso seria bem interessante, cara, porque ele ainda teria o poder dele, né, aquele poder devastador que o Saitama tem, só que ele não se dedicaria mais a esse herói, né, lutar contra os caras sinistros lá, porque ele não considera forte. Então realmente só se ele encontrasse alguém muito, muito poderoso mesmo, ele iria querer lutar.
O que é um ponto muito interessante, porque imagina o que aconteceria contra o Boros em si. Se o Saitama não tivesse já mais lutando, ainda tivesse poder, mas não tivesse lutando. O Boros provavelmente tentaria destruir tudo. Aí o Saitama ia ficar parado, será? Ele ia falar assim, não, esse talvez seja um oponente digno. Depois que ele já destruísse, dizimasse a superfície da Terra, o Saitama resolvesse tomar uma atitude. Aí a gente ia ter um mundo pós-apocalíptico aí, depois que o Saitama derrotasse o Boros. Então é realmente um ponto bem interessante para ser abordado. Eu gostei muito dessa pergunta, é bem bacana. Polocoto perguntou, se o Saitama não tivesse treinado mais do que 3 anos, sei lá, uns 5 anos. Aí, meu filho, aí ele ia dar um peteleco só no chão e ia destruir o universo inteiro. Porque treinando 3 anos ele já fez isso, imagina treinando 5, cara. Saitama é OP demais, o cara faz exercício, dorme no frio sem aquecedor, no calor sem ar-condicionado e fica com poder pra destruir todo mundo com soco. O cara é sinistro, rebateu um tiro de energia que tinha um poder pra destruir a superfície da Terra. Meu Deus do céu, cara. Vou fazer esses exercícios, Saitama. Preciso fazer urgente. De tudo um tudo. E se Boku no Hero Academia fizesse um crossover com One Punch Man? Isso é interessante demais. Por quê? Porque muita gente já falou pra mim poder fazer um ultra crossover de Boku no Hero Academia e One Punch Man. Eu também acho que seria muito interessante. Então provavelmente futuramente aí vocês vão ter um ultra crossover dessas duas franquias. É quase garantido que vai ter. Então já tá deixando a sugestão aí. Não vou dar spoiler do que eu quero pra esse vídeo, né? Mas vocês já devem imaginar mais ou menos como é que vai ser a pegada, já que vocês já viram alguns vídeos do ultra crossover. O ex de Last Mitsumi, se Saitama não tivesse perdido o cabelo e se Genos não tivesse roubado a batata frita, o que aconteceria é que o Saitama ainda teria cabelo e o Genos não teria roubado a batata frita. Badum! Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. Já deixem suas perguntas sobre Nanatsu no Taizai para o universo paralelo de Nanatsu no Taizai. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá!